Pequenas ações, grandes resultados. O poder do 1%. Hábitos atômicos. Grandes resultados não surgem de grandes ações, surgem de algo muito mais discreto. O que realmente transforma a sua vida é o conjunto quase invisível de pequenas escolhas que você repete todos os dias. James Clear chama isso de efeito acumulado do 1%. Uma melhoria tão pequena que parece inútil agora, mas que, repetida consistentemente, muda completamente a trajetória da sua identidade, do seu sistema e da sua capacidade de agir. O cérebro tem dificuldade em perceber progresso mínimo, mas ele reconhece repetição. Ele entende padrões. Por isso, grandes metas falham e pequenos hábitos funcionam. Enquanto metas exigem força de vontade, microações constroem sistemas, e sistemas moldam quem você se torna. Quando você realiza um gesto pequeno, você envia ao cérebro um voto silencioso, não para o resultado, mas para a identidade que está nascendo. Guarda isso, porque daqui a pouco tudo se conecta. O que você está repetindo hoje, mesmo que pareça irrelevante, está construindo a versão futura de si mesmo. Agora entra a parte que quase ninguém entende sobre como mudanças minúsculas criam transformações gigantescas. Por que pequenas ações importam mais do que grandes metas? Metas criam direção, mas não criam transformação. O que transforma é o sistema que você repete diariamente. Esta é a base de hábitos atômicos. Você não sobe ao nível das suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas. É por isso que grandes objetivos falham tão facilmente. Eles dependem de motivação. Já pequenas ações dependem de repetição, e repetição é algo que o cérebro sabe fazer muito bem. Quando você constrói um hábito minúsculo, algo acontece em segundo plano. Você não está apenas realizando uma tarefa simples, está enviando um sinal para a sua mente. Este é o tipo de pessoa que eu sou. A ação pequena é o voto. A identidade é o acumulado desses votos. Ler 2 páginas por dia não transforma seu conhecimento imediatamente, mas transforma a forma como você se enxerga. É assim que o hábito começa a moldar quem você é, e não apenas o que você faz. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. As pessoas subestimam o poder das ações pequenas porque elas parecem insuficientes no curto prazo. Mas o curto prazo não mede identidade. O curto prazo mede esforço. Identidade é medida pela repetição. E a repetição só acontece quando a ação é pequena o bastante para ser impossível de recusar. Que pequena ação você vem ignorando por parecer insignificante, mas que poderia redefinir sua identidade daqui a 1 ano? O poder composto do 1%. Melhorar 1% ao dia não parece transformação, parece nada. E é exatamente por isso que esse método funciona. O cérebro humano é péssimo em perceber mudanças graduais. Ele só percebe o salto, nunca o acúmulo. Mas comportamento não muda em saltos, muda em camadas. Cada microação é uma camada que reforça a anterior, criando uma curva lenta no começo, quase invisível, e profundamente acelerada no longo prazo. James Clear explica que hábitos são juros compostos do autocrescimento. O esforço inicial é quase imperceptível, mas a repetição diária transforma a ação mínima em algo gigantesco. Caminhar 5 minutos não melhora sua saúde de forma dramática hoje, mas acumulado por 1 ano, altera seu condicionamento, sua disposição e sua percepção de si. É o mesmo mecanismo de poupar pouco, mas sempre. O impacto está no tempo, não na intensidade. Isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. Porque quando você entende o poder composto do 1%, percebe que quase tudo na vida é resultado de padrões que foram reforçados continuamente. Até mesmo sua autoconfiança é um acúmulo. Sua disciplina também. Nada nasce forte. Tudo nasce pequeno. Como você se comportaria se acreditasse de verdade que cada microação vale tanto quanto uma grande? O mecanismo dos hábitos. Deixar óbvio, fácil, atraente e satisfatório. Se pequenas ações geram grandes resultados, por que é tão difícil mantê-las? Porque o cérebro não se move pela intenção,
mas pelo contexto. É por isso que James Clear afirma que o ambiente é o arquiteto invisível do comportamento. Se o hábito não é óbvio, fácil, atraente e satisfatório, ele não se sustenta, mesmo quando você tem motivação. Tudo começa com o óbvio. O cérebro procura caminhos claros. Um hábito escondido é um hábito ignorado. Deixar o tênis perto da porta torna a caminhada visível e reduz a necessidade de decidir. Depois vem o fácil. A mente rejeita complexidade. Quanto maior a fricção, menor a chance de repetição. Tornar o hábito pequeno é uma forma de torná-lo inevitável. Abrir o caderno já conta como início. Escrever uma frase já conta como prática. É assim que você vence a resistência. Mas é preciso também torná-lo atraente. O cérebro precisa associar expectativa positiva ao comportamento. Uma pequena recompensa imediata, mesmo simbólica, reforça a repetição. Por fim, o hábito precisa ser satisfatório. Algo deve sinalizar ao cérebro que valeu a pena. O ato de registrar a ação, riscar um calendário ou acompanhar o progresso, cria essa sensação de fechamento que consolida a rotina. Guarda isso, porque é o ambiente que vence a motivação. Motivação é instável. Ambiente é constante. Se você ajusta o contexto, não precisa lutar contra si mesmo. O que no seu ambiente atual dificulta o hábito que você está tentando construir? Sistemas constroem identidades. A maior contribuição de hábitos atômicos é a compreensão de que a verdadeira mudança não acontece quando você define uma meta, mas quando constrói uma identidade. E identidade não surge de grandes gestos. Ela emerge das pequenas evidências que você produz repetidamente. Cada ação, por menor que seja, funciona como um voto. Não é o tamanho do voto que importa, é a consistência com que você vota na pessoa que deseja se tornar. É por isso que iniciar é mais importante do que performar. Escrever uma linha por dia diz ao cérebro: eu sou alguém que escreve. Ler 2 páginas diz: eu sou alguém que lê. Mover o corpo por 3 minutos diz: eu sou alguém que se cuida. A identidade começa a se moldar muito antes do hábito se tornar forte. A ação mínima não transforma seus resultados imediatamente, mas transforma a forma como o seu cérebro interpreta quem você é. E essa interpretação muda tudo. Guarda isso, porque aqui está a fundação invisível dos hábitos duradouros. Se você tenta mudar resultados sem mudar identidade, a fricção interna aumenta. Se você muda a identidade através de microações, a fricção desaparece. O comportamento deixa de ser esforço e passa a ser expressão natural de quem você acredita ser. Que identidade você está reforçando agora? Não pelo que promete, mas pelo que repete. Reduzindo a fricção para automatizar o hábito. Um hábito não se mantém porque você é disciplinado. Ele se mantém porque o ambiente facilita a repetição. James Clear afirma que o contexto é a força invisível que molda quase todas as nossas ações. Quando o ambiente exige energia demais para iniciar uma tarefa, seu cérebro interpreta o hábito como difícil, mesmo que a ação em si seja pequena. É por isso que tantas tentativas de mudança falham antes mesmo de começar. Não é você que está falhando, é o ambiente que está votando contra você. Reduzir a fricção significa remover obstáculos que tornam o hábito mais pesado do que deveria ser. Deixar apenas o que importa à vista, eliminar distrações, preparar o cenário antes, organizar o espaço para que o comportamento desejado seja a opção mais óbvia. Quando você torna o hábito fácil, ele se torna natural. Quando você torna o hábito natural, ele se torna automático. E quando se torna automático, ele se torna identidade. Isso que parece detalhe agora define sua consistência no futuro. Um ambiente bagunçado exige decisões constantes. Um ambiente preparado elimina escolhas desnecessárias. Seu cérebro não gosta de escolher repetidamente. Ele gosta de seguir caminhos pré-definidos. Quando o hábito está no caminho, você repete. Quando a distração está no caminho, você também repete. O ambiente vence todas as batalhas silenciosas da disciplina. O que no seu espaço atual facilita a distração e dificulta o comportamento que você deseja repetir?
o ciclo de recompensa e a manutenção do hábito. Nenhum hábito se sustenta apenas porque é importante. Ele só se mantém quando o cérebro interpreta que vale a pena repeti-lo. Em Hábitos Atômicos, James Clear explica que todo comportamento precisa ser satisfatório no final para criar um ciclo de repetição. O cérebro funciona em padrões de feedback: ação, resultado, recompensa. Se a recompensa é invisível, distante ou emocionalmente neutra, o hábito perde força com o tempo, mesmo que seja útil. Por isso, pequenas recompensas são tão poderosas. Elas não precisam ser grandiosas, precisam ser percebidas. Riscar um calendário, registrar uma linha em um diário, acompanhar a progressão visual do hábito. Esses gestos simples sinalizam ao cérebro que houve fechamento, que houve avanço. A sensação de progresso imediato libera dopamina e transforma o hábito em algo gratificante, mesmo antes que os grandes resultados apareçam. É esse reforço emocional que mantém a consistência. Guarda isso, porque sem recompensa não existe repetição. O cérebro não persiste em comportamentos que parecem neutros. Ele persiste nos comportamentos que geram sinais de satisfação. E o mais importante, quando você associa satisfação à identidade que está construindo, o hábito deixa de ser obrigação e passa a ser expressão do tipo de pessoa que você acredita ser. O que faria o hábito que você quer construir parecer mais satisfatório no curto prazo antes que os resultados maiores apareçam? Transformação não acontece quando você entende o conceito. Acontece quando você cria a primeira evidência física de que está disposto a viver de acordo com ele. O poder do 1% não está no resultado imediato. Está no sinal silencioso que sua ação envia ao cérebro. Eu comecei. E começar, na lógica dos hábitos, é sempre mais importante do que continuar. Porque só começa quem está reescrevendo a própria identidade. Antes de sair deste vídeo, faça uma única mudança concreta no ambiente. Uma só. Agora. Algo que torne o hábito desejado óbvio, fácil e inevitável. Se quer ler mais, deixe o livro aberto na mesa. Se quer treinar, coloque o tênis na porta. Se quer estudar, abra o caderno na página exata onde precisa retomar. Se quer escrever, prepare o documento e feche todas as outras janelas. Não é a grandiosidade da ação que importa, é a remoção de fricção. Não pense em transformar sua vida hoje. Pense apenas no gesto que você conseguiria repetir amanhã sem esforço. Esse gesto minúsculo tem mais impacto no longo prazo do que qualquer explosão de motivação, porque ele cria continuidade. E continuidade cria identidade. É assim que você passa de alguém que tenta mudar para alguém que muda todos os dias, silenciosamente, com precisão e constância. As maiores conquistas não surgem da força, surgem do acúmulo. Um hábito mínimo repetido 100 vezes vence um hábito perfeito repetido 2. O 1% não é uma técnica, é um sistema, um modo de existir, um padrão psicológico que transforma ações pequenas em resultados inevitáveis. Agora, eu te faço a pergunta que define o início da sua curva de crescimento. Qual é a única pequena ação que você escolheu fazer hoje? E que identidade ela começa a construir dentro de você?